Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos estar comentando sobre o PL 1904, de 2024, que trata de uma matéria bastante polêmica, que é justamente o quê? O aumento de pena para a prática de aborto, certo? Tanto pela própria gestante, como por o aborto praticado por um terceiro, como um médico. E trata também da criminalização do aborto, inclusive quando praticado, por mulher que foi vítima de estupro, certo? Isso é uma matéria extremamente polêmica, certo? E a questão, o projeto de lei foi colocado agora em regime de urgência, agora no dia 12 de junho, certo? E a gente vai estar analisando aqui um pouquinho sobre essa questão, tá? Lembrando que esse é um vídeo que nós vamos procurar ter um caráter informativo, tá? Mas, claro, nós também vamos estar colocando, dizendo nossa opinião sobre o assunto, que é um assunto muito importante, muito relevante e que nós não poderemos fugir a esse debate. Então, vamos analisar aqui um pouquinho a questão. Então, para a gente contextualizar, existe essa enquete da Câmara, dos Deputados sobre o PL do aborto, que já bate 1 milhão de votos. E nessa enquete da Câmara, 88% das pessoas que votaram são contra essa proposta, tá? Então aqui, pessoal, é o que aconteceu, para a gente entender. O PL 1904 de 2024, ele equipara o aborto ao crime de homicídio após 22 semanas de gestação, certo? Mesmo em caso de gravidez derivada de estupro. Atenção que esse é o ponto mais polêmico, tá? E a urgência foi aprovada em votação relâmpago na Câmara, nessa última quarta, agora no dia 12 de junho, certo? Então a gente vê que na enquete da Câmara, a grande maioria, 88%, discorda totalmente do projeto, certo? Então, pessoal, para a gente entender, a proposta desse PL é do deputado Sóstenes Cavalcante, que é do PL do Rio de Janeiro, que é muito próximo ao pastor Silas Malafaia. E o presidente da Câmara, que é o Arthur Lira, ele tinha prometido colocar esse tema em discussão no plenário em troca do apoio da bancada evangélica na sua reeleição na presidência da Casa em 2023. Então, só para a gente recapitular um pouco, o Arthur Lira, ele foi reeleito para a presidência da Câmara dos Deputados, na votação em fevereiro de 2023, e uma das moedas de troca de barganha para ele ganhar o apoio da bancada evangélica foi justamente ele apoiar a questão do PL, que criminaliza o aborto, certo? O projeto ele ainda não tem data para ser votado, mas agora, como foi aprovado o regime de urgência, a proposta ela pode ir a plenário a qualquer momento, e pior, sem a necessidade de passar pelas comissões temáticas, Pessoal, isso é muito perigoso. É uma questão importante como essa, relevante como essa, está sendo tratada aí a toque de caixa, e pode ir a plenário e ser votada, enfim, a qualquer momento, sem que esse tema tão importante seja devidamente debatido. Mas, pessoal, vamos entender primeiro como é tratada a questão do aborto na nossa legislação no Código Penal atualmente, Então, vamos lá. Atualmente, a gente vai analisar primeiro aqui o artigo 124 do Código Penal, que fala do aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento, Então, o artigo 124 do Código Penal fala: provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque. Pena, detenção de 1 a 3 anos, certo? Então, a pena pela prática de um aborto, provocado pela gestante, é a detenção de 1 a 3 anos. E quando o aborto é provocado por terceiro, como um médico, por exemplo, no caso, artigo 125, provocar aborto sem o consentimento da gestante. Então, se a gestante não consente e o médico, um terceiro, provoca aborto, é pena de reclusão de 3 a 10 anos. E artigo 126, provocar aborto com o consentimento da gestante, é reclusão de 1 a 4 anos. Então, é isso aqui, pessoal, que o Código Penal prevê, em relação ao crime de aborto praticado pela gestante ou praticado por um terceiro, como um médico, certo? Agora, importante a gente ressaltar
as hipóteses em que não é considerado o crime de aborto. É o artigo 128, que vai dizer: não se pune o aborto praticado por médico. Então, o Código Penal coloca duas hipóteses em que o crime de aborto não é punido. Quando se trata do aborto necessário, que é justamente quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então, se a gestante está correndo risco de vida, ou seja, de risco de vir a falecer, em função da gestação, o médico pode praticar aborto e, nesse caso, não é considerado crime. E a outra hipótese em que não é considerada crime é no caso de gravidez resultante de estupro, né? Se a gravidez resulta de estupro, o aborto é precedido do consentimento da gestante, então também não configura crime. Certo? É importante a gente lembrar também, pessoal, que o Supremo Tribunal Federal julgou, quando ele julgou a ADPF 54, tá? Vamos relembrar, isso em abril de 2012, ele disse que, no caso, também é possível aborto quando a interrupção, no caso da interrupção da gravidez de feto anencéfalo. O que é o feto anencéfalo? É o feto que não possui cérebro, né? Então, o STF, em julgamento de abril de 2012, ele disse que a interrupção da gravidez de feto anencéfalo, ou seja, o aborto de um feto anencéfalo, ou seja, um feto que não possui cérebro, e, portanto, se não possui cérebro, não tem vida, possibilidade de vida, né? Então, o STF já disse que o aborto, nesse caso, é permitido, não é considerado crime, né? Então, a gente analisou um pouquinho a legislação atual com o entendimento do STF, e agora a gente vai analisar aqui um pouquinho sobre o que é que propõe o PL 1904/2024, né? A situação dele está pronto para pauta no plenário, né? Porque foi justamente o que? Regime de tramitação está tramitando em regime de urgência e ela já pode ir a plenário a qualquer momento sem sequer passar pelas comissões temáticas. Enfim, a questão está sendo tratada a toque de caixa, né? O que é muito perigoso, né? Então, quem são os autores? Sóstenes de Cavalcante, como a gente falou, né? Do PL do Rio de Janeiro, certo? E a gente vai analisar aqui as propostas desse projeto de lei, certo? Então, aqui diz, ó, ele vai alterar o artigo 124, esses artigos que a gente analisou, e vamos ver, o que é que ele vai acrescentar esse parágrafo primeiro, né? No caso da gestante que provoca aborto em si mesma ou consente que provoca aborto, né? Então, quando ele diz, quando houver viabilidade fetal, presumida em gestações acima de 22 semanas, as penas serão aplicados conforme o delito de homicídio simples. Então, no caso da gestante que provoca o aborto nela ou permite que seja provocado o aborto, em caso de gestação acima de 22 semanas, o aborto seria equiparado ao crime de homicídio simples. Então, o que se propõe se você aborta um feto com mais de 22 semanas, é como se você tivesse matado uma pessoa, né? Crime de homicídio simples, né? Essa é a proposição. E também o outro ponto bastante polêmico é que ele vai acrescentar o parágrafo único no artigo 128. Como a gente viu, pessoal, o artigo 128, ele trata das hipóteses em que o aborto não é punível, né? Ou seja, que se considera que o aborto não é crime. E aí o que é que ele diz? Se a gravidez resulta de estupro e houver viabilidade fetal, presumida em gestações acima de 22 semanas, não se aplica a excludente de punibilidade prevista nesse artigo. Ou seja, então esse é o ponto que eu considero mais polêmico e, na minha opinião, mais absurdo, que é justamente dizer que se a gravidez resultou de estupro e a gestação já está acima de 22 semanas, não tem mais essa excludente de punibilidade, né, previsto no artigo 128. Ou seja, o aborto seria considerado crime, mesmo se a pessoa foi vítima de estupro a partir da 22ª semana, certo? Então, pessoal, a gente explicou aqui um pouco, né, dos pontos mais polêmicos da
da questão, certo? Enfim, a nossa opinião, a minha opinião, enquanto advogado, enquanto cidadão, é que esse PL é um absurdo completo, é um retrocesso completo, certo? Eu entendo sim que a questão do aborto, ela deve ser plenamente debatida com a sociedade, né? É um assunto muito polêmico e que tem que ser debatido, tem muitas questões que envolvem, né? E que a sociedade tem que ser escutada, mas o que está, a questão do jeito que está sendo tratada no PL, querendo equiparar aborto a homicídio simples, né? E além disso, que é pior, querendo criminalizar o aborto também para a pessoa, a mulher que é vítima de estupro, isso é uma excrescência jurídica. Isso não tem, é um absurdo inominável. Então, realmente, eu espero que esse projeto de lei, né, seja rechaçado, seja, né, derrubado no Congresso Nacional, certo? Na Câmara dos Deputados, né? Se não for derrubado na Câmara, que seja no Senado Federal, e se esse absurdo passe, que seja vetado pelo presidente, e que se o veto seja derrubado e seja aprovado isso, que o Supremo Tribunal Federal venha a declarar isso absolutamente inconstitucional, porque isso é um retorno para a época da Idade Média, não tem outras palavras para definir isso. Ok, pessoal? Enfim, é minha opinião, né, enquanto cidadão e advogado acerca da questão. Um abraço e até a próxima.